Aqui no Simpre eu coordeno a Secretaria para Assuntos do Trabalhador. E a gente vem, junto com a nossa colaboradora, a Luciane, ela fica brigando comigo para eu não chamá-la de doutora. Elber, não me chama de doutora, mas eu não acostumo. Toda hora eu falo doutora Luciane. Então, para esse ano de 2023, nós pensamos, então, um projeto que hoje nós estamos dando o pontapé inicial neste projeto com a presença ilustre da Valesca, né, que é um projeto que se chama A Vida em Palavras. A ideia é todo mês a gente fazer um momento como esse, de poder trazer algumas temáticas e, a partir dessas temáticas, a gente debater a nossa vida, a nossa atuação profissional. É uma grande alegria receber todos vocês aqui no Simpro, para este TV Simpro. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Valesca, é uma grande alegria para nós ter você aqui. Boa tarde a todos. Um prazer recebê-los aqui. Eu sou a Luciane, sou psicóloga, pesquisadora da UNB na área de saúde e trabalho, Laboratório de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho. Um prazer enorme receber a Valesca, professora de lá, né? Tive muitas boas orientações com ela, já trabalhamos juntas, já escrevemos juntas. E o Simpro, por meio da Secretaria de Saúde do Trabalhador, tem um projeto de visita às escolas. Então, toda quarta eu estou numa escola. Eu já visitei 160 escolas, uma pausa sobre saúde mental. Além disso, a gente oferece a escuta para os sindicalizados com 12 sessões. É uma forma de pesquisa. Virou uma clínica de psicologia? Não. Por meio dessa escuta, a gente tem a pesquisa que está na página do Simpro e convido vocês a conhecerem. Na página do Simpro tem um ícone chamado Clínica do Trabalho. Lá está o agendamento, como funciona e tudo. Além disso, a gente tem o jurídico da saúde. Então, vocês veem que a gente atua onde falha o Estado. A Vida em Palavras, gente, surge, então, para utilizar a transversalidade das 13 secretarias do Simpro, com diferentes temáticas, para pensar a dinâmica das relações laborais no campo escolar. Por quê? São dispositivos de fazer pensar, de falar, de capturar subjetividades com as teias de poder. Então, se normaliza ter 32 alunos na sala, sobrecarga de trabalho, falta de condições de materiais, e o nosso papel é pesquisar e lutar para que isso melhore. Sejam bem-vindos. A Mônica agora vai apresentar essa grande pesquisadora, e muito obrigada. Então, boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou Mônica Caldeira, coordeno, estou na coordenação da Secretaria de Mulheres desse sindicato, e nós temos como política da Secretaria de Mulheres inserir a mulher protagonista no debate, tanto sindical, político, como de categoria, de professora, de mulher. E é um prazer muito grande iniciar esse projeto Vida em Palavras, com esse respeito e essa deferência que nós fazemos às mulheres da nossa categoria. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Acho que há uma sinergia no trabalho da Secretaria de Mulheres do Sindicato dos Professores e sua pesquisa, e o caminho que se trilha, tanto nas redes sociais como nas orientações de mestrado, de doutorado. É um prazer recebê-la aqui, professora. Doutora Valesca Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade de Brasília, lá no ano de 1997. Graduação em Filosofia pela Universidade de Brasília em 2005. E doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília em 2005, com um período sanduíche com a Université Catholique Louvain. Espero que eu tenha falado certo. Bélgica. Professora associada 2 do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura da UNB em agosto de 2019 a março de 2021. Orientadora de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura. Coordena o Grupo de Pesquisa Saúde Mental e Gênero.
foco em mulheres, no CNPq. Foi representante do Conselho Federal de Psicologia no Conselho Nacional de Direitos da Mulher e no GEA, Grupo de Estudo do Aborto, no período de 2014 a 2016. Membro do Grupo de Estudos Feministas e do Núcleo de Estudo de Pesquisa sobre a Mulher na UNB. Autora de vários artigos e livros no campo de saúde mental, gênero e interseccionalidades com raça e etnia, a professora desenvolve pesquisas sobre tecnologias de gênero, música, filmes, livros, etc., e constituição subjetiva, adoecimento psíquico e saúde mental de mulheres em sociedades sexistas como a brasileira, utilizando-se das categorias analíticas do dispositivo amoroso e materno. Masculinidades e dispositivos da eficácia, casa dos homens em cúmplices, imaginário erótico e violências, técnicas de intervenção em gênero, violências explícitas e implícitas contra a mulher, educação não sexista. Bom, gente, boa tarde. Muita responsabilidade, né? Bom, queria dizer que é uma alegria estar aqui. Eu considero a educação um dos grandes frontes para o avanço democrático. E não existe democracia no Brasil se a gente não enfrentar, de uma maneira muito direta, o sexismo e o racismo. A gente tem duas grandes violências estruturais no nosso país e que muitas vezes são apagadas dos debates. Eu fiquei na dúvida sobre o que abordar, tem tantas coisas e, na verdade, vai ser só uma palhinha, porque vai ser mais um bate-papo. Mas talvez uma delas seja isso. Violência estrutural quer dizer tudo aquilo que a sociedade economicamente precisa, e aí a gente vai pensar no capitalismo, no neoliberalismo, para funcionar. Então, por que é estrutural a questão de gênero? Porque o capitalismo se baseia na divisão sexuada do trabalho. A ideia de que existem dois seres completamente diferentes, baseado numa diferença física, se firmou no século XVIII. Isso é histórico, isso é muito importante. Por quê? Porque as mulheres, pelo fato de terem útero, foram associadas ao trabalho do cuidar. Ah, mas eu não tenho útero, mas você vai ser vista como coitada, né? Capaz de reproduzir, coitadinha. Não quer ter filho, só é egoísta, não vai cumprir o instinto materno, a gente vai ser cobrado de uma forma ou de outra, independentemente do que aconteça. Esse é um tema que vai ser interpelado para quem é lido desde o começo, como mulher. Tá? E aquilo que era ligado ao âmbito público, portanto, passível de reconhecimento social, de remuneração, foi ligado, sobretudo, aos homens. Veja, gente, o problema não é só a diferença, o problema é a desigualdade. Nesse momento, diferenças físicas foram eleitas para justificar a desigualdade social. Isso se deu em relação a sexo e raça. Tanto sexo quanto raça são criações culturais. São criações culturais. Sempre tem uma leitura. Eu não acesso o corpo pura e simplesmente. É sempre uma leitura que qualifica, mas qualifica no capitalismo, criando hierarquia. Quem nasce do sexo feminino no Ocidente herda uma cultura onde se lê o sexo feminino como sexo débil, menos capaz intelectualmente, fútil, fraco, fofoqueiro. Poderia fazer uma lista, tá? Eu estou escrevendo agora o meu próximo livro no pós-doc, o primeiro capítulo é bomba, é só isso. E, assim, temos que falar. As pessoas têm confundido e existe uma tentativa de apagar o sexo. Veja, achando que sexo é necessariamente algo biológico. A partir do momento que eu usei uma palavra, o sexo é uma categoria. E é uma categoria que a gente ainda precisa entender para compreender a opressão sobre quem nasce com o corpo feminino. Isso é muito importante, que vai ter especificidades. Ah, quer dizer que não existem outras opressões? Ninguém está falando isso. Mas só o grupo que não pode falar da própria opressão é quem? Adivinhe. Né? Anteontem, quem me acompanha nas redes viu. Eu postei lá sobre a treta lá da Lívia Lagato, que a gente, no Brasil, é criminalizado o racismo, massa, a homofobia, a transfobia e a misoginia não. Você está achando ruim? Piadinha sexista? Ai, falta de humor. Você acha ruim porque seu diretor disse que você tem que vir maquiada? Ai, o que é isso? Ele está só querendo que você cumpra a feminilidade. Gente, se a gente sentar aqui e fizer uma roda das comadres, se a gente pegar o dia os últimos 48 horas, eu tenho certeza que cada uma de vocês vai ser capaz de dizer alguma coisa misógina que sofreu.
Inclusive, a misoginia que supostamente se mascara de algo que é nossa, né? Você fica bonita maquiada, né? Ou quando não usa maquiagem, isso apareceu muito nos depoimentos que eu recebi sobre ideal estético. Nossa, está com a cara cansada. A pele normal é cansada, é feia, é manchada. A gente só não pode existir. Então, vejam, a misoginia, ela se mascara de formas muito distintas, tá? No Brasil, eu acho aí pensando, eu falei agora das mulheres, mas pensando para os homens, no tornar-se homem, a principal forma de constituição da misoginia é a objetificação sexual. Tem aquele homem que diz assim, eu sou a favor das mulheres porque eu amo, eu gosto de mulher. Isso não é gostar. Obrigado, esse gostar eu não quero. É um modo de se colocar em relação às mulheres que objetifica. O que é objetificar? É transformar o outro a outra em coisa ou pedaço de coisa. A gente quer muito mais. A gente quer ser sujeito, a gente quer ser gente. No Brasil, a gente é mulherificada o tempo todo. Inclusive, às vezes, com coisas que tocam, né, para quem me acompanha, no dispositivo amoroso, no ideal estético. Mulher bonita não paga. Parece, né? Se você está lá funcionando no dispositivo amoroso, você fala, cortei meu cabelo. Não é assim? Tudo aquilo que tem uma exaltação narcísica está pegando em alguma coisa que a gente aprendeu. Por que, na nossa cultura, a beleza é tão ligada à questão da autoestima das mulheres? E veja, isso não é para condenar as mulheres, é para condenar o sistema. Né? Mas a fulana fez botox. Ótimo, gente, porque isso tem efeito mesmo. O que a gente precisa é descolonizar isso, lutar contra o sistema. E a educação está no fronte de guerra. O que a gente tem reproduzido? Os livros que a gente usa, as coisas que a gente fala, reproduzem essas coisas. As vidas das meninas, das mulheres que as meninas aprendem, é sempre a que casou, teve filhos. Porque a biografia que a gente aprende, é a que a gente repete. Se eu perguntar para vocês aqui, para vocês me listarem 10 mulheres fodásticas na ciência, na literatura, na arte, eu quero saber se vocês vão conseguir me falar. Mas existiram, gente, no nosso país. Esse é até outro projeto que eu estou com a professora Patrícia Valim, chamado Mulheres Insubmissas. O primeiro livro que vai sair publicado vai ser sobre Maria Quitéria, vai sair em junho. Mas a gente elencou 20 mulheres, que se eu disser o nome aqui, eu tenho certeza que a grande parte não vai conhecer nenhuma, e que foram maravilhosas, porque ninguém nos contou essa história. Como eu posso me identificar com outra forma de vir a ser se eu não conheço? A escola tem obrigação de criar possibilidades identitárias. Não é só diversidade sexual, é possibilidades identitárias para meninas e meninos. Porque hoje, quando a gente pega a palavra gênero, e o primeiro capítulo do meu próximo livro é sobre isso, a gente está falando de coisas muito diferentes. O sentido de uma palavra é o uso. Isso é um problema? Não, mas é um problema se você não souber do que você está falando. Historicamente, para o feminismo, gênero é opressão. E tem a ver com a socialização na feminilidade. Feminilidade, para a gente, não é uma afirmação. Feminilidade é algo que você aprende desde pequena. Senta direito. Cadê sua maquiagem? Vai botar um brinquinho? Não. Tá parecendo. Esse cabelo curto? Quem nunca ouviu isso, gente? Fecha a perna direito. Nossa, tá parecendo um menino dando porrada na escola? Filhinha, você tem que aprender a falar. Você é uma mocinha. Olha, cuidado, você não pode fazer isso, não. Seu irmão pode. Respondam, por favor, porque hoje à noite ou amanhã de manhã eu vou botar um questionário, tá? Como sua vida seria diferente se você tivesse nascido masculino? Então, assim, vejam, historicamente, para o feminismo, gênero tem a ver com isso. Mas gênero tem se transformado em outras. Tem se transformado, por exemplo, para pensar a questão das sexualidades, diversidade sexual. Beleza, mas isso é outra coisa, que pode ter interseccionalidade. Eu falo disso já nesse livro grande. Né? Eu vou aprofundar nesse meu próximo livro, só o primeiro capítulo será sobre essas questões. Tá? A questão da identidade de gênero é outra coisa. A identidade como algo que tem a ver com sentimentos, se identificar, inclusive, com estereótipos que, historicamente, o feminismo quis desconstruir. Então, a gente tem que ter clareza do que a gente está falando. Inclusive porque são pautas distintas e, muitas vezes, vão ser antagônicas. Gente, a gente precisa ter consciência disso. Não querem deixar a gente pensar. Isso é muito importante. Por quê? Se eu sei que eu tenho uma pauta que é antagônica, a gente vai sentar na mesa e vai dizer, vamos ver o que é bom aqui para você, mas tem que me levar em consideração. Deu para entender isso? Hoje em dia, o feminismo tem funcionado muito num feminismo emocional. Feminismo emocional não leva a gente para frente, principalmente porque captura a gente pelo dispositivo materno. E aí, eu vou para uma outra questão,
que eu anotei aqui, que eu acho que é importante. Grande parte da educação, quem está no front, somos nós mulheres. Inclusive, na universidade tem aumentado o número de mulheres. A gente é um pouco, acho que, se eu não me engano, um pouquinho mais do que os homens. Mas quem ocupa os lugares de poder, por exemplo, na universidade, reitor, aqui a gente tem a Márcia, mas é a primeira reitora. Reitor, decano é sempre homens. Geralmente, o poder sempre se reinventa para se manter. E eu queria chamar a atenção, que eu falo disso no livrão. Livrão, gente, para quem não conhece, é esse aqui, tá? É esse. Que foi o livro que eu escrevi no meu último pós-doutorado, fruto de 15 anos de pesquisa. Mas, assim, toda vez que tem uma feminização de uma profissão, a gente tem uma degradação, tanto do salário quanto das condições de trabalho. Um exemplo que eu gosto de dar. Vamos supor que a gente está no TJ aqui, a gente está numa reunião, todo mundo aqui é juiz, juíza, acabou o assento. Chega um juiz, não tem lugar. Vocês acham que o juiz vai sentar no chão? Sejam honestos, vocês acham? Ou alguém vai arrumar a cadeira ou ele vai embora. Mas se acabar o número de assentos e chegar uma professora, ela provavelmente vai sentar no chão. O que isso quer dizer? Vocês estão entendendo? Historicamente, as categorias que foram feminizadas têm a ver com o cuidar. Eu não sei se vocês sabem, né? Quando as mulheres, sobretudo mulheres de classe média, mulheres brancas, entram no mercado de trabalho, aquilo que é dado como, ok, vocês podem exercer, é sobretudo ser professora. Na década de 30 do século passado, uma média de 80% da população brasileira era analfabeta. E por que as mulheres podiam fazer isso? Olha, já que você não gasta o seu instinto materno, então você pode cuidar do filho dos outros, é a tia. E também, se você arrumar um filho ou casar, ótimo, porque você aprendeu a cuidar dos seus próprios filhos. Não se dizia isso? Não sei se hoje ainda está em voga, mas deve estar, que pedagogia é curso para arrumar marido. Já viram isso? Já ouviram isso? A gente precisa falar disso. Exatamente, é curso para arrumar marido. Você tá treinando para poder cuidar dos seus filhos, tá? Vejam, a gente teve isso na enfermagem, a gente está tendo isso na saúde. Os próprios profissionais de atenção primária, a maioria já é médica, então o próprio salário dos médicos tem diminuído. Existe uma expropriação do capitalismo, do nosso dispositivo materno, tanto na vida privada quanto na vida pública. Vejam que no Brasil, grande maioria das mulheres conseguiu entrar no mercado de trabalho. A gente vai ter diferenças enormes, a gente vai ter um racismo enorme. Lembrando que 60%, por exemplo, das trabalhadoras domésticas são mulheres negras. E não sei se vocês sabem, é a maior categoria profissional no Brasil. Quer dizer, a gente teve a abolição da escravidão, mas a mentalidade continua escravocrata, né? A gente tem que pensar em todas essas interseccionalidades, mas é sempre no âmbito do cuidado. Porque cuidar... Como é que é seu nome? Você aí de meio rosa salmão? É? Flávia? Porque cuidar não custa, né, Flávia? Assim, é um instinto. Então, assim, o Estado está te dando a oportunidade de se realizar. Isso, você faz isso por amor. Você está lá na escola, não tem a mínima condição, aí a gente faz vaquinha. E diga aqui quem nunca fez, porque assim, vamos ajudar o fulaninho. Ah, está faltando papel, vamos fazer uma vaquinha aqui para comprar papel? Na UNB até café, vamos fazer vaquinha para comprar um café? A gente paga para trabalhar, minha gente. O salário já não é essas coisas, e a gente paga para trabalhar. Isso tem a ver com o dispositivo materno. O dispositivo materno é antítese, tá? É antítese da, vamos colocar assim, da conformação e da organização política para a gente avançar no campo da política. Por que vocês acham que a misoginia é a única coisa que não foi criminalizada? Porque só tem mulher. Vocês acham que quem fez avançar a pauta do racismo foram as mulheres negras? Não. Da transfobia, da homofobia. Deu para entender isso, gente? Para quem não sabe o que é o dispositivo materno, tem a ver, no processo de socialização, com uma determinada forma que a gente aprende a sempre priorizar os outros em detrimento da gente. O que a gente aprende desde pequena? Primeiro o outro, segundo o outro, décimo o outro e depois eu. Quando a gente se prioriza, a gente tem culpa. Você diz assim, não vou ajudar não, gente. Esse mês, imagina, vamos fazer uma vaquinha? Gente, não vou ajudar não porque eu quero comprar uma roupa. Nossa! Nossa! Bruxa memeia. O homem não teria problema nenhum.
Veja, tem uma decepção, porque você está ferindo um ideal de sempre estar disponível, sempre o outro ser é mais importante. Veja que o tornar-se homem é marcado pelo egocentrismo. Primeiro eu, segundo eu, décimo eu. Vejam que o que rolou no Instagram, não sei se vocês acompanharam, mas está lá nos destaques. Inclusive, eu vou organizar um livro ano que vem com os meus comentários e com as histórias compartilhadas pelas seguidoras lá, que eu acho que vai ajudar muita mulher a entender muita coisa. Mas, assim, uma coisa que eu fiquei impressionada, que foi assim, avassaladora, foi a experiência das mulheres com a comida, da gente. Você compra um chocolate, e você fala, amor, quer ele come inteiro, e deixa um quadradinho para você. Ou você compra um monte de coisa gostosa, chega em casa e acabou, porque ele comeu tudo e não repôs. Ou você fala, pô, você comeu todo o estrogonofe, cara, do almoço? Ah, não sabia que você queria, porque não perguntou. É grave, gente. Não é que ele pensou em você e dane-se, é que ele nem lembrou que você existe. Deu para entender? Ah, normal. Não, isso é invisível. O nome disso não está traduzido, não consigo achar uma tradução portuguesa, é entitlement. Vem a mim ao meu reino. E dane-se os demais. A gente precisa pensar sobre isso. Os homens, o grande desafio é aprender a cuidar mais e melhor, e para as mulheres aprender a se priorizar e dizer não. Não. E se organizar politicamente. Porque a gente sempre acha que todas as dores dos outros é sempre maior que a nossa e merecedora de cuidado. E a gente sempre se deixa para depois. Não é à toa que as mulheres adoecem tanto, né? Em depressão e ansiedade. A gente engole, né? Vejam, é muito importante dizer que, quando eu falo que o capitalismo, e a gente vai ter aí uma política das emoções, e é muito importante para o funcionamento econômico, não é só a vida privada. Está dando para entender isso? Isso é muito importante. Esta categoria aqui tem o seu dispositivo materno manipulado, tá? E isso é fundamental. Fundamental para paga pouco, não tem condição. Então, o dispositivo amoroso, ele aponta para uma determinada construção histórica de uma certa forma de amar que é identitária para as mulheres, né? Então, a gente tem uma terceirização da nossa autoestima. E sempre vejam isso, gênero não é só descritivo, é sempre uma relação de poder. Quanto mais a sua autoestima é baixa, melhor para alguém. A metáfora que eu crio é como é que nós mulheres, nos subjetivamos na prateleira do amor, que é o livro, né, agora de bolso, que eu lancei em dezembro. Essa prateleira, e tem tudo a ver com a forma de amar no neoliberalismo, essa prateleira ela é mediada por um ideal que é estético, construído historicamente, porque o que é belo muda. Então, ser gorda, século XVII, era um motivo de destaque. Você era de uma classe social privilegiada, né? Por quê? Porque era uma sociedade da escassez. O capitalismo é que traz a ideia de abundância, mesmo que vamos questionar para quem, né? Apesar de que hoje a gente tem uma abundância de produto industrializado para pessoas pobres. A gente agora está tendo aumento de obesidade para quem é pobre e de comida saudável. Então, é isso. O poder vai sempre se reinventando para se manter, né? Para enganar. Digamos assim, se a gente não tem clareza e realmente faz análise das coisas, a gente cai no engodo. Mas veja, então esse ideal é branco, louro, magro e jovem. Quanto mais distante desse ideal, pior o seu lugar. Ou seja, provavelmente mais preterimento afetivo tu vai ter. Você é vista como aquela que serve para ser comida, isso em relações heterossexuais, e não para ser assumida. Então o cara vai dizer assim, eu amo você, mas não estou preparado para uma relação. Aí semana que vem ele está noivo de alguém. Junto lá com as mulheres pretas estão as mulheres velhas, as mulheres gordas, as mulheres com deficiência. Quando eu digo velha, gente, a gente tem que pensar nos Brasis, tem estado onde ter 30 anos é considerado velha. Tá? Eu fiz agora uma pesquisa, entrevistas com mulheres na menopausa, entre aí perto dos 50 anos. A maioria diz isso, eu me tornei invisível. Eu não sou mais mulher, não me veem como mulher, é como se eu fosse um objeto. Tá? Questão, a prateleira não é boa para ninguém, apesar de ser pior para algumas. Isso é muito importante, porque às vezes eu vejo, eu estou bem localizada. Sim, mas se você sobreviver à pandemia, você vai envelhecer. Né? Tomara que envelheça. Envelhecer é uma dádiva. Né? Se você tiver um filho, o seu corpo vai mudar. Se você tiver um acidente, você pode ficar com a cara marcada. A fragilidade de ter um empoderamento colonizado num bom lugar na prateleira é enorme, gente. Porque é muito, muito fácil perder isso daí.
É inevitável, vamos colocar assim. E, no fundo, a prateleira cria uma hierarquia. Porque quem é eleito como avaliador físico e moralmente das mulheres? Os homens. Isso é muito importante. A prateleira protege os homens. Quanto mais você se sentir mal, encalhada, mais você vai aceitar qualquer perebado. Tá? Mais você vai aceitar ficar numa relação abusiva. Porque o cara vai dizer assim, ó, você teve filho, ó, gorda assim, ninguém vai te querer. Ah, agora, minha filha, você é carro, tem quilometragem grande, você é rodada, você está velha, se eu te abandonar. Vocês estão entendendo? Homem só fica sozinho no nosso país se ele quiser. Ai, professora, eu já vi homem dizendo assim, ai, mas o Red Pill falou isso. Ai, mas a gente não consegue porque a gente não tem dinheiro. Mesmo homem sem dinheiro. Ele não vai ter acesso a mulheres bem localizadas na prateleira, porque isso é o que dá destaque dentro da casa dos homens. Você pegar a Gisele Bündchen ou a pipoqueira é a mesma coisa. Da mesma maneira, eu receber flor do pipoqueiro, o Cauã Raymond me mandar, amanhã eu estou no Jornal do Simpro. Professora, eu vou fazer um upgrade na bolsa. Gênero é sempre interrelacional, tá, gente? A gente tem que pensar, então, sempre que... Digamos assim, uma coisa é ligada à outra. Não dá para estudar separado. Por isso que esses estudos estão bombando hoje das masculinidades. Acaba descambando para uma coisa muito ruim. É um nicho que tem dado muito dinheiro. São homens falando para homens, eu já acho estranho. Seria eu agora falar para pessoas brancas, vamos trabalhar aqui o racismo. Não, gente, tem gente preta. Quer trabalhar a masculinidade machista? Escutem as mulheres. E vai ser desagradável. Ótimo, é bom se sentir, né, interpelado, enfim. Isso também faz a gente ver coisas que a gente não estava vendo, tá? Sobre essa questão do amor como identitário, isso é muito importante. Quer dizer que, gente, você pode ser a pessoa mais importante do Brasil, a Dilma, que ela vai ser cobrada como, ah, olha aí, solteira, subiu a rampa com a filha. Né, gorda. A roupa dela parece aquelas cortinas do filtro. Lembram disso? Alguém viu notícia no jornal falando da roupa do Bolsonaro? E ali era uma crise não só ética, era uma crise estética, né, gente? Não, crise estética, fala sério. Eu já vi alguém falando assim, tinha uma amiga minha que tinha tesão no Bolsonaro. Não, gente, vai para o psicólogo, porque, porra, se dependesse de mim, a humanidade acabava ali, entendeu? Eu não reproduziria nunca. Nossa, é um negócio horrível, horrível. Enfim, e vejam como é, né? Na época que o Macron veio ao Brasil, Bolsonaro e o próprio Guedes, Paulo Guedes, ficaram falando da mulher do Macron, que era velha. E ele é o quê? É disso que nós estamos falando, tá? Sobre a questão do amor como algo identitário, então é algo que vulnerabiliza muito as mulheres. Não é à toa que as mulheres persistem tanto em relações abusivas. A gente aprende que o nosso valor de mulher também está ligado em transformar o perebado. Então, assim, nossa, você está tanto tempo, sério. Aí vamos supor que ela fala, ele não larga as drogas, não larga a bebida. Aí você fala, gente, por que ela não larga ele? Não é verdade? Mas o que a gente aprende, se ela larga, nossa, egoísta. Que mulher egoísta. Mas se fosse o contrário, ele já tinha sartado fora, gente. O que as pesquisas do Brasil mostram é que, geralmente, uma mulher, quando tem câncer de mama, porque a relação é assimétrica, a gente dá 1.000 e recebe nada, quase. Claro que vão ter homens diferentes, gente, mas a exceção confirma a regra. É muito difícil. Em geral, são relações muito assimétricas. Tá? Tudo aquilo que faz um homem ter que dar um pouco mais, ele vai embora. Mulher tem câncer de mama. Tchau, quem cuida? É a mãe, a irmã, é a prima. Mulher tem um filho com deficiência. Em geral, os caras abandonam. Isso eu não estou inventando. Isso tem número que demonstra. Mulher é presa. Tchau. Vai no presídio feminino. Filas. Tem até mulheres que se colocam para fazer visita íntima. Não só isso, tá? Porque tem a ilusão de que, já que ele está preso, não vai me trair. E já tem pesquisa mostrando que até no presídio o cara trai. Gente, o Bruno feminicida, ele teve mais de 500 cartas para ter visita íntima. Ele bombou, porque deu um distintivo também. Então, vejam, é um amor bandido. Mas tem essa ideia também. A gente tem que pensar, nos lugares onde o Estado não chega, existem outras formas de empoderamento dentro das masculinidades. E o crime é uma delas. O crime tem um sentido subjetivo de empoderar também. E a gente precisa estudar e pensar em formas alternativas. Não basta combater, tem que criar outras oportunidades. Isso é muito importante. Tá?
Sobre as masculinidades, para a gente finalizar e, enfim, né, ter o bate-papo, mas é muito importante pensar que a gente está vivendo num país onde as masculinidades estão profundamente adoecidas. Podres, né, gente? Perebadice total. Eu quero fazer um podcast que vai ser Desperebando o Mundo. É sério, quando eu voltar do Canadá. Desperebando o Mundo. E aí, gente, olha só. Isso é uma coisa que me impressionou nos últimos anos, porque toda vez que a gente tem um problema de saúde pública, e esse é o exemplo que eu sempre dou, como a dengue, a gente combate quem? O vetor. A gente não fala só da população-alvo. Por que na violência a gente fica? Os homens negros assassinados, as mulheres que apanharam e foram mortas, não sei o que, os estupros. A gente não pergunta do vetor. O vetor da violência no nosso país são os homens. E a gente vai falar disso. Porque isso tem a ver com as masculinidades. A masculinidade que constituiu o nosso país foi a masculinidade do colonizador, que veio para o Brasil, não foi para o exílio, o Brasil é lindo, vou viver entre as araras. Não, vou matar, estuprar, extorquir, roubar. É disso que nós estamos falando, saquear. Isso não, a gente não passou a limpo. Né? Por que o Brasil é um país tão violento? Dentre outras coisas, a gente tem uma constituição de uma masculinidade profundamente adoecida. Portanto, trabalhar as masculinidades, e a escola é fronte, é fundamental. Promover o letramento de gênero é fundamental. Isso não é só promoção da democracia, isso é promoção de saúde mental, promoção de saúde política, né? O artigo que vai sair agora, que Letícia também escreveu, é sobre psicopolítica, como é que Bolsonaro manipulou, sobretudo, as masculinidades, né? Através da ideia de ideologia de gênero, através da ideia de que um homem que não é violento, que é sensívelzinho, né, como a esquerda, é viado. Ele manipulou a masculinidade exatamente para criar o quê? Repúdio. Se a gente for pensar, o bolsonarismo, ele não tem uma unidade em si. Ele tem uma unidade provocada no algo uno em comum que se odeia. Por isso que o Bolsonaro ainda continua tentando produzir discurso de ódio, as memes ainda continuam bombando. Porque se esvaziar o ódio, não sobra nada. Vão sobrar vários grupos que vão olhar um para o outro. Agora, quando ele diz assim, olha o comunismo, né, falaram aí que os movimentos sem terra invadiram o MSPW, não sei se vocês viram isso. Teve grilagem, disseram que era o movimento sem terra, que agora vai invadir, você tem uma casa vazia, vão invadir sua casa, tá? Ou, nossa, querem acabar com essa coisa de família, mulher quer ser homem, homem quer ser mulher com mulher, homem com homem, que absurdo. E aí juntam a ideia de, homens gays são pedófilos. Gente, é cada coisa tão absurda, mas que cola. Cola nessa masculinidade hegemônica. E promove o quê? Horror, pânico moral, ódio. Ódio e medo são as melhores emoções para provocar junção nos desiguais. Então, vejam, já para finalizar, eu queria dizer o seguinte, é muito importante. A gente aqui no DF, eu acho que a gente é muito privilegiado, assim, em que sentido? A gente tem o projeto, por exemplo, Maria da Penha vai à escola, que eu estou desde o começo. A gente tem oportunidades, assim, de se formar, de participar de projetos que querem combater o sexismo, né, dentro das escolas. Outros estados, vocês não têm noção. Se fizer, é capaz de ser processado, tá? Então, é muito importante, mesmo que a maré vire, porque, enfim, né, Brasil... Usem o espaço de vocês para fazerem a diferença. Então, por mais que tentem controlar o que você fala ou deixa de falar, na sala de aula, quem está lá é a gente. E a gente pode fazer muito. Obviamente que o ideal é que a gente não faça individualmente, que a gente faça como política pública e coletividade. E aí, de novo, somos majoritariamente mulheres. A gente deveria sempre falar professoras, né? Precisamos fazer a diferença e nos organizar politicamente. Que a sabedoria é quando você planta uma árvore sabendo que você não vai deitar naquela sombra. É isso. Esse é o livro, gente, que eu lancei em 2018. É um livro assim que vai fundo nas questões. Acho que vale a pena quem trabalha com educação ler. Esse é um livro de bolso, que é baseado nesse livrão. Então, assim, ele é cheio de imagens, QR Code. É legal, assim, para você dar para sua mãe, para sua prima, esquecer no banheiro para todo mundo da sua casa ler. Né? É bom para semear, está numa linguagem bem acessível.
e 1h30, 2, a pessoa consegue ler o livro. Esse livro é o primeiro de 3 volumes, eu vou fazer dos outros 2 dispositivos ainda, é só sobre o dispositivo amoroso. Eu elenquei todos os gatilhos do dispositivo amoroso e peguei situações modelo, assim, prototípicas, em 25 anos de clínica e de pesquisa. Aqueles relatos assim que só muda a mulher, mas sabe? E aí chamei a Priscila, que era uma ex-aluna minha, ela é cartunista, para fazer os desenhos. Então tem a situação, o gatilho, a situação e um texto que eu escrevi. É tipo para tapa na cara e vai para terapia, vai para o grupo de mulheres, vai descolonizar seus afetos, né? E por último, esse é o baralho que a gente desenvolveu. O meu grupo aqui da UNB, junto com o grupo da professora Lígia Feitosa, da UFSC. Ele é composto por 52 cartas, então são 13 cartas sobre o dispositivo amoroso e materno, mulheres, meninas e mulheres, 13 sobre as masculinidades, a questão central dentro da masculinidade hegemônica, a homofobia, 13 sobre raízes culturais do machismo, 13 sobre violências contra as mulheres. Então, tem cartas explicando os tipos de violência. E o jogo é muito dinâmico. Tem até a escola, depois, se a gente quiser falar, que foi a escola que participou aqui em Brasília, na validação do baralho. E tem 13 cartas Saiba Mais, que são cartas assim, tem um jogo, aí puxa a carta Saiba Mais. Então, a carta Saiba Mais explica o que é violência patrimonial, os tipos de violência. Explica também, por exemplo, o que é a prateleira do amor. Você sabe o que é a casa dos homens? Porque os meninos sempre fazem cumplicidade com outros meninos, mesmo quando o amigo agiu de uma maneira que ele não concorda. Enfim, deu muito trabalho, mas ficou muito legal. E atrás da caixinha tem a cartilha. Eu sempre falo isso, não se esqueçam, quem for jogar o baralho tem que ler a cartilha. A cartilha explica, né, o fundamento, que são os dispositivos, e também explica as cartas. Você pode jogar tanto o baralho completo quanto parte. Então, você está com um problema em sala de aula sobre a questão do ideal estético, as meninas se comparando, os meninos dando nota. Você pode pegar cartas para trabalhar aquela questão, tá? Então, o baralho é para adolescentes, a partir aí de 14, 15 anos. Pode ser usado com mulheres mais velhas, homens mais velhos também. Muita coisa para conversar, né, gente? Assunto não vai faltar. Então, tá bom. Pronto. Aí, Letícia. Pronto. Para dar o ponto de corte, peraí. Bom, boa tarde. É interessante que você estava falando o tempo inteiro, como eu trabalho e estudo manipulação. A manipulação, ela sempre se dá pelo sensorial. Eu nunca vou te manipular de maneira racional, porque se eu levar você a pensar, você vai pensar e não vai ser manipulado. Então, todo esse processo da prateleira da mulher, de como é que fica? Não, será que os homens estão achando que eu estou bonita? Isso é um processo de manipulação e é completamente sensorial. Se a gente parar para pensar um pouquinho, olha a Valesca oferecendo a gente a pensar, raciocinar em cima disso, a gente consegue vencer esse sistema, né? Como a gente vem de baixo, né? Eu sempre trabalhei com educação infantil e tudo. É importante a gente ver essa questão no trabalho com os meninos, sabe? Eu acho que muito importante, né, a gente começar a trabalhar essa questão da sensibilidade, desse novo olhar com os meninos, né? Meninos mesmo, porque assim, ela falando, e eu fui voltando lá na minha infância, na minha relação, por exemplo, com meus irmãos, com meus coleguinhas de escola e tudo, que a gente não tinha essa visão, e a gente achava que era mesmo normal ser assim, porque todo mundo era assim, os meninos eram assim, as meninas também. Então, acho que essa visão, né, a gente tem que ir trabalhando, e trabalhar dentro de casa mesmo, mães, né, e tudo, para trabalhar essa questão da sensibilidade, de ter essa visão ser quebrada, porque, na verdade, os homens, a grande maioria, são criados por mulheres, né, pelas mães. Então, acho que essa visão a gente tem que ter, né, que para você mudar alguma coisa tem que começar de baixo. Eu fiz psicologia aos 40 anos, e já na profissão. Então, eu era uma mulher, mãe, professora e estudante de psicologia. E hoje eu me sinto uma privilegiada de estar podendo estar aqui num espaço como esse, de fala, de escuta.
e sinto muito de não estar ainda em sala de aula. Mas eu queria trazer um exemplo, né, prático do que é ser mulher nesse lugar de aposentada, filha. Nós somos 5 filhos. Eu sou a filha mais velha, única mulher. Aposentada, divorciada, com uma mãe que iniciou uma demência. Você está divorciada. Seus filhos estão criados. Então, mamãe precisa de você. É você que vai cuidar da nossa mãe. Nós somos 5 filhos. Como eu me divorciei, passei a morar na casa da minha mãe. Ela embaixo, eu em cima. Quando eu fui para lá, eu fiz uma escolha de morar com a minha mãe para dar o suporte e não cuidar integralmente, porque eu não sou a única responsável por esses cuidados. Mas nos colocam nesse lugar. O desgaste foi chegando. Por ser psicóloga e ter consciência de onde isso me levaria, tomei a decisão de sair de casa. Qual foi a primeira pergunta que eu ouvi dos meus 4 irmãos homens? Você vai abandonar a nossa mãe? E aí eu disse para eles, não, eu vou abandonar a casa da minha mãe. Vou continuar fazendo o meu papel de uma filha, uma das. Mas eu não sou a única filha que ela tem. De onde eu estiver, eu vou continuar fazendo o meu papel. Mas isso vai obrigar que vocês também façam a parte de vocês. Mas, olha, esses aplausos me acolhem. Mas eu voltei para a minha terapia, porque ainda existe o peso, uma culpa do que eu fiz. Eu realmente abandonei a minha mãe? Por mais que isso esteja no racional, a gente carrega o estruturante, o que a gente aprendeu, o que é ser uma mulher. Então, hoje, eu me sinto grata, porque eu já te acompanho, Valesca. E falas como a sua nos acolhem. Esses aplausos num espaço do Sindicato dos Professores, onde eu fui o tempo todo acolhida, como sempre, na luta, nesse lugar de protagonismo, nesse lugar de que sai da norma. E vou continuar lutando para sair da norma de única filha mulher, mas a custo de um sofrimento mental, de ter que buscar, além de tudo, além de suas forças, espaços como esse, para não cair de novo no adoecimento mental. Então, obrigada, parabéns por essa iniciativa. Obrigada pelo espaço de acolhimento. Olha só, vamos lá. Letícia, então, eu acho que tem processo de manipulação, mas tem uma questão. Gênero não é só performance. Isso eu sempre falo, gênero é configuração de emocionalidades. E aí, gente, para quem é da psicologia, ou quem já foi paciente ou sabe o quanto que é difícil mudar. Você sabe, às vezes, de tudo, você fala, eu não quero sentir isso, mas isso sente em você. Demora muito tempo a mudança. Descolonizar as emoções, né? Demora muito tempo. O meu tema agora de pós-doc, meu livro vai ser sobre emoções e gênero. Tá? Então, assim, a culpa, pensando aí a terceira fala da Cláudia, é o sinal de que o dispositivo materno está funcionando. Então, assim, e é isso, a gente precisa aprender a atravessar a culpa, suportar a culpa. E aí, sempre me perguntam como descolonizar os dispositivos. Melhor forma, gente, grupos de mulheres que estejam com o mesmo intuito, onde você possa dizer, e elas dizem, não, já passei por isso. Você começa a perceber que é uma coisa estrutural, ou seja, você politiza o sofrimento, que não é um problema da sua biografia. Segundo, leitura. Leitura feminista. Eu tenho certeza que quando vocês leem um livro, vocês falam, nossa, mas é isso aqui, gente, entende tudo. Aí cai um monte de ficha, não é assim? Terceiro, psicoterapia,
que pode ser em grupo, pode ser individual, mas com alguém que trabalhe com a perspectiva feminista de gênero. Quando eu digo perspectiva feminista de gênero, alguém que seja crítico da hierarquia de gênero. Porque hoje em dia já tem gente que é gênero que é só descritivo. Tá? Existe aí hoje uma confusão com esse termo para muitas coisas, né? Então tem que ser alguém crítico, que entenda que a nossa cultura ainda funciona numa hierarquia dos homens em relação às mulheres. Tá? Então, essa descolonização, tenham paciência com vocês, demora. Não é só saber. Claro que saber já dá um alívio, você já começa a enxergar. Antes você só sentiu o mal-estar, a culpa, a raiva de você, por que eu não reagi, mas por que eu estou sentindo raiva, eu sou má mesmo. Você só fica ali no vendaval. A palavra, e aí o letramento de gênero, é fundamental por isso, te dá um bote salva-vida. Você fala, é isso aqui que está rolando. Né? Sobre o que a Angina falou, eu concordo, os meninos... Eles precisam. Quando eu digo o gênero na educação, é para todo mundo. Porque quando eu trago, por exemplo, mulheres, né, histórias de mulheres que foram maravilhosas no Brasil, isso também vai afetar a percepção sobre as mulheres dos meninos. Por exemplo, quando vocês estudaram na minha época era segundo grau, no ensino médio, vocês lembram de alguma cientista importante? Gente, a Marie Curie foi a única mulher que ganhou 2 prêmios Nobel. Como é que o professor de química não ensina isso? E aí vem um apelo de que gênero, né, tem que ser algo transversal. Você pode colocar isso em português, você pode colocar isso na química, na física, em tudo. Em tudo. Não é ter uma disciplina, o Maria da Penha, agora a gente vai fazer tal coisa. Não, é transversal. Tem uma frase que eu gosto muito no budismo que diz o seguinte, a gente não combate a escuridão, a gente acende uma vela. A gente não combate machismo, só dizendo, você está sendo machista. Não, eu trago outras possibilidades onde ele pode se identificar. Isso é muito mais efetivo no plano psicológico. Sobre a questão do ser criado pelas mães, isso é outra coisa que tem que mudar. Porque quando a gente fala assim, a mãe que cria, a gente culpabiliza a mulher de novo pelo machismo, quando ela já é vítima do machismo, porque ela que está cuidando do menino. Está na hora dos homens começarem a cuidar. Se é só ela que está cuidando, já está tudo errado. Né? Reunião de pai e mestre. Quantos pais vão, gente? Quase nenhum. É mentira? Raramente. A gente fica até feliz. O cara até fica endeusado quando ele comparece. Fala, ai, que pai fofo. Porque fez o mínimo obrigatório. Não é? É isso. Mas isso mostra o quanto que a gente naturalizou a ideia de que a criação, o cuidado da criança é da mãe. As mulheres estão exaustas. A pandemia trouxe um burnout, principalmente para as mulheres mães, que a gente precisa falar. E aí vem de novo a questão da necessidade de organização política, tá? E principalmente rompendo com a lógica do dispositivo materno, que é sempre achar que todo mundo tem a pauta mais importante, sofre mais. A gente vive no sofrômetro. Quem sofre mais? Aí prova que sofre mais, agora você é digno. Política pública não é só isso, gente. Por exemplo, grupos de mães solo no Brasil, cadê que ninguém fala? Eu acho que sofre pra caramba. Só que é um sofrimento já tão naturalizado e aceitável. Tá reclamando de quê, gente? Ela não dorme há 5 anos. Mas mãe... É verdade. Ela começa a ter problemas físicos. Ela começa a ficar irritada e tomar antidepressivo. Vocês entendem que isso começa a ser invisibilizado? Só que a gente tem que visibilizar. Tá? E, por fim, né, sobre a questão aí da Cláudia, eu acho que foi um ótimo exemplo. Gente, quem cuida é a mulher. Quando a gente adoece, geralmente é a mãe, a prima. O Covid foi isso. Se alguém adoece, a nossa mãe fica doente. É isso que ela falou, tem 4 homens e uma mulher. Tem que cuidar a mulher? Eu estou vendo isso na minha família com a minha avó. Minha avó, eu tenho 4 tios que são médicos. São 3 filhas. Quem cuida são as 3 filhas. Minha mãe sai daqui para cuidar da minha avó. Tem tio meu que mora 50 quilômetros. Ele não vai cuidar. Está errado, né, gente? Eu fico com ódio. Isso é outra coisa, isso eu esqueci de falar. Uma das coisas do processo de subjetivação no dispositivo amoroso e materno, e que faz parte dessa constituição, em aspas, né, da gente como mulher, é a amputação da raiva. Descolonizem o ódio de vocês. O ódio é um sentimento fundamental, sobretudo se a gente usar ao nosso favor. Se alguém está pisando aqui no meu pé, eu digo, está pisando, dá licença, ela não sabe, eu vou empurrar ela, gente, porque é ela ou eu. Só que a gente é amputado. O que a gente faz? Eu pedi, ela não faz. Quantas vezes, eu desafio vocês a lembrarem da vida de vocês, que vocês sentiram
Alguma coisa, vocês sofreram uma misoginia no trabalho, alguém fez um mentorship, estava falando, ficou te cortando. E aí você entra no carro e fala, cara, por que eu não falei aquilo? Aí você vai no carro, devia ter falado isso. Aí você chora de ódio do que você não falou. Quem nunca passou por isso? Mulheres choram, e isso as teóricas têm apontado, o choro da mulher é um choro impotente, é de ódio impotente. Ódio impotente não ajuda a mudar. Ódio canalizado é revolução. Tá? Vamos começar a sentir ódio. E organizar o nosso ódio para transformar. Isso é muito importante. Bem, eu acho que eu vou pegar um pouquinho o gancho da raiva que você falou, que não é à toa. Lá em casa, hoje, a minha família está rachada. E tudo por conta disso. Porque eu fui a pior pessoa do mundo, porque o meu pai tem Alzheimer, meu pai foi lá para casa, e aí, assim, gente, minha família desestruturou total. Eu estava quase perdendo meus filhos, meu marido, tudo. Porque é uma situação muito complicada. Meu irmão não queria ajudar de jeito nenhum. Para vocês terem ideia, um dia o meu pai pulou o muro, isso já depois de muitos meses, tá? Quase um ano, eu implorando ajuda, implorando. Ele me ignorava. E aí, um dia, meu pai pulou o muro. Sério, pulou o muro, assim, sem escada, sem nada, porque ele era, assim, tinhoso. E eu virei para o meu irmão, liguei para o meu irmão, eu nem estava em casa nesse dia, estava só as minhas meninas. Aí eu falei assim, liguei para o meu irmão, olha, meu pai fugiu. Ah, você vai atrás dele, não sei o quê. Não, vou não, vou fazer nada. Ah, mas você é horrível, não sei o quê. Sou horrível mesmo, não vou. Se você quiser, você vai atrás dele. E ele não vai voltar para cá. E aí, desde esse dia, ele não fala mais comigo. E o que eu pedi durante meses para a gente sentar, conversar, ele não conseguiu ficar com meu pai um mês. Um mês ele não conseguiu ficar com meu pai, ele internou meu pai. E eu vinha conversando com ele há meses para a gente entrar num acordo, para a gente resolver, porque estava muito difícil. Ele nunca me escutou. Mas isso significa que ele não fala comigo, isso há anos já. E está tudo certo. Durante muito tempo, me senti muito culpada. Me senti a pior pessoa do mundo, achando que eu tinha sido extremamente egoísta, realmente só estava pensando em mim. Mas hoje eu vejo que eu cuidei da minha saúde mental, eu preservei a minha família. Hoje, até hoje, o meu filho mais velho tem questões, porque você tem uma ideia, ele não fala com meu pai. Alguma coisa muito séria aconteceu e eu não vi o que foi. Porque era tanta demanda, tipo assim, eu chegar atrasada no trabalho, porque o meu pai não me deixava sair. Então, hoje eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu pude, o melhor que eu dei conta naquele momento. E eu também escolhi que se eu não podia resolver de uma forma amigável, eu tinha que deixar meu ódio chegar e dizer, não, chega, agora é a sua vez. Tem uma frase do... Eu nunca sei pronunciar o nome dele direito, mas é o Gabor Maté, que ele fala muito de trauma, ele é especialista nessa parte de trauma. E quando a colega que contou a história da família também, que eu não estou vendo agora... Isso! Ai, a gente sempre se identifica, né? Ó. Ele traz uma frase que, para mim, se tornou simbólica, que é sobre a culpa. Porque sempre que a gente se atrela à culpa, a gente fica muito mal. E ele diz o seguinte, toda vez que você sentir culpa, festeje. Faça uma festa. Por quê? Você ousou sair do lugar que sempre disseram que você devia estar. Então, se você teve a coragem de sair daí, não sofra porque você sentiu culpa. Festeje. Você teve coragem. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho. Durante muito tempo, nós desenvolvemos contra-argumentos, né, para justificar que nós não merecemos prazer. E esse prazer está associado à culpa e à vergonha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Tá bom? Gratidão, gente. Gratidão pelo acolhimento, né, por poder... Acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso, inclusive em público. Eu sou professora de artes visuais e eu gostaria de relatar algumas coisas. Dentro dessa disciplina, a gente aborda muito como a história, as culturas foram construídas a partir da imagem, né?
a partir de elementos simbólicos, acabo relacionando muito com as tecnologias de gênero. E eu costumo fazer muito uma abordagem com as produções imagéticas, seja cinema, propaganda, como correlacionar, né? Como a luz e sombra do barroco está presente no filme do Harry Potter, por exemplo. Né? Então, a gente faz essa constante e, obviamente, quando a gente passa por determinados períodos históricos, chega o momento do ano que eu questiono: cadê as artistas mulheres? Né? E como os olhares dessas pessoas que construíram simbolicamente a nossa cultura, o nosso comportamento, os nossos valores, como é que esse ser mulher ele se comporta no decorrer dessa linha histórica e como a gente vê isso hoje, como um ser humano de hoje, né? Como isso se reflete para os meninos, para as meninas. E uma coisa que eu vejo muita necessidade, né? Apesar de eu fazer essa abordagem em sala de aula assim, há alguns anos, de trazer muitos questionamentos e debates, eu sinto que assim, é um vulcão acontecendo ali e eu me questiono se dentro das áreas, das disciplinas dos meus colegas, esse movimento também é feito, né? Dentro das possibilidades, a gente está se enriquecendo com esse material, né? De letramento de gênero. Uma vez eu vi uma fala sua sobre a importância do letramento de gênero nos atendimentos que a gente faz de terapia, né? Como é importante, como faz diferença você ter um profissional, uma profissional que te atenda com esse olhar. E eu gostaria até de trazer esse letramento, né, sobre a importância desse letramento de gênero na formação de nós professores em qualquer disciplina, para que a gente faça esse movimento. Porque os nossos livros didáticos, eles estão engessados dentro de uma perspectiva histórica desse homem branco, desse colonizador, né, hétero. Então, eu vejo muito essa necessidade gritante e queria lançar aqui esse pensamento desse letramento, de repente, não ser uma coisa obrigatória dentro da nossa formação, dentro da licenciatura de qualquer área. E é isso. Muito obrigada. Fui casada há muito tempo. Aquela coisa do amor de infância, né? Aquelas idealizações. Apesar de eu ter uma história um pouquinho peculiar. Somos 5 também lá em casa, mas 4 mulheres e um homem. Meu irmão, de uma maneira muito interessante, diz que ele foi castrado pelo meu pai na sua masculinidade, porque meu pai dizia que éramos todos iguais e ele não tinha direito nenhum acima de nenhuma das irmãs. Então, ele tinha que fazer tudo igual. Então, aí, contando assim, eu tenho 50 anos, nasci em 1972, no Dia dos Pais. Meu pai já é falecido. Esse ano ele estaria fazendo 92 anos. Então, que é surpreendente um homem, né, que esse ano faria 92 anos com essa cabeça. Mas ele foi muito machista com as minhas irmãs, porque eu sou temporona. E comigo ele realmente teve um tratamento um pouco diferente. Mas, ainda assim, né, por toda a estrutura que a gente tem na escola, com as amigas, a minha mãe, e nas novelas, nos livros, de tudo que a gente vai aprendendo, eu me casei com esse amor de infância. E, mesmo formada em Direito, advogada, com 2 especializações, uma na área de educação e uma na área do Direito, uma curiosa da filosofia, eu sucumbi. Fiquei em casa cuidando dos meus 2 filhos. A tática era do silenciamento. Eu sabia o que acontecia. Ele falava para todo mundo o quanto eu era inteligente. Dentro de casa, me comprava 1000 livros, mas isso não podia sair de dentro de casa. Eu me separei aos 45 anos, com muita resistência da minha irmã, de uma das minhas irmãs e da minha mãe. Meu pai já estava em estado vegetativo, então eu não tinha esse apoio. E, com muita resistência, eu saí. Estava fazendo terapia. Num acaso, descobri que ele estava me traindo. Fiquei super feliz. Eu falei, agora eu posso sair correndo. Eu rezava para que ele se apaixonasse por alguém e me largasse, porque eu não tinha coragem de sair. De tamanho abuso psicológico que eu sofri ali. Porque eu não era capaz. Você é muito inteligente, mas você não é capaz. E, nessa estrutura,
Eu fiquei super feliz. Também porque tinha isso, né? Era o marido perfeito. Procurador federal, muito bem posicionado. Estava sempre em casa na hora do almoço, levava os filhos na escola, buscava na escola, no final de semana, casa da mamãe, casa da sogra, né? Mas, por incrível que pareça, ele tinha tempo para fazer outras coisas. Dentro de tudo isso, nesses 5 anos que eu estou separada, eu consegui me retomar de quando eu era jovem, porque ainda tinha isso, né? Quando eu era nova, as minhas amigas falavam para mim: você é muito exigente, você não aceita nada deles. Como assim? Ele gosta tanto de você, por que você faz isso? Por que você não aceita? Gisele, não pode. Você tem que ser mais legal, você tem que entender, homem é assim. Mas tudo isso vai pressionando. Então, eu queria dizer que a pressão não é só familiar, né? A pressão também é social, né? A gente tem uma pressão social muito grande. Pressão social para casar, pressão social para ser mãe, pressão social para um monte de coisa. E eu, nesses 5 anos de separada, eu tinha medo de escrever sozinha. Eu escrevia, meu pai falava comigo e tudo, me incentivava, mas eu tinha muito medo de revelar esse meu lado. Eu comecei a escrever com uma amiga, que ela aceitou assinar comigo os meus textos, porque eu não tinha coragem de publicar sozinha. Com o tempo, depois de separada, eu consegui escrever sozinha, e eu fui me libertando nisso, conseguindo me colocar para fora, ser o que eu acredito que eu sempre fui. E também, assim, escuto de muitas amigas: eu não quero me vitimizar e tudo, e é o que eu falo para elas: eu não estou me vitimizando, mas eu fui vítima. E eu vou falar a minha história porque eu quero que as pessoas entendam, e que as mulheres entendam que, sim, em muitas situações, elas são vítimas, elas têm que externar isso para a gente deixar de ser vítima. Tenho uma filha de 15 anos, feminista, eu faço parte do movimento da partida, me tornei feminista, e, nessa brincadeira toda, eu comecei escrevendo textos jurídicos, políticos, e acabei escrevendo crônicas no período da pandemia, todas publicadas no Brasil 247 e na revista Chapuri, que eu sou colunista lá na 247, e isso se tornou um livro. Pediram para eu juntar tudo, fazer o livro. Ele não está em livraria, não está em lugar nenhum, por aí problemas de editora, contratos, mas eu queria te dar esse meu livro. Eu vou conseguir colocar ele à venda. Ele não está à venda, tá? Eu vou. São histórias de mulheres. E, só para concluir, eu queria contar a história, que foi muito engraçado, porque, nessa época que eu estava escrevendo, no começo da pandemia, e a gente começou a sair, essa história toda, eu ia para bares e conversava e tudo, e vinham mulheres, assim, chegava, conversava, via a gente conversando, rindo, né? Uma mesa cheia de mulheres rindo e tal. E elas diziam: ai, a mesa de vocês tem tanta energia, posso sentar e conversar. E, nessa de se apresentar, as minhas amigas falavam assim: ah, Gisele é escritora. Eu: não, gente, sou advogada, mas estou escrevendo. E, nisso, elas foram me contando as histórias delas. Então, nesse livro, tem a história dessas mulheres que, nos bares aqui em Brasília, eu conheci, e que elas me contavam as histórias dela. Claro, aí é uma ficção, mas, assim, tudo muito baseado, que são as nossas histórias, que a gente vai se reconhecendo o tempo todo. E eu gostaria de pedir para você falar sobre uma questão: a rivalidade feminina. O quanto isso, culturalmente, nos impede e nos atrapalha muito. E eu acho isso importante. Bom, sobre a primeira pergunta, né? Mas, olha só, eu achei interessante o que você falou sobre a culpa, né? De como é que tem a ver com o efeito do ousar sair do lugar. Aí é que está. E eu não vou conseguir te responder agora, Rosini, pelo seguinte, porque esse é o meu tema de pós-doc. A culpa é gendrada, vergonha é gendrada, a honra é gendrada, tudo isso tem a ver com gênero. E a gente não sente da mesma maneira. Isso é fruto do processo de socialização. Tá? Poder
sentir prazer é também ser capaz de se priorizar. Em geral, a gente se sente culpada de nos dar prazer, seja assim, gastando dinheiro com a gente, falando, a gente geralmente mente para poder tirar aquele tempo que a gente queria estar para, sei lá, fazer nossa unha, cuidar do cabelo, qualquer coisa. Não é verdade? Se alguém pede, não posso, hoje eu tenho um negócio seríssimo, eu tenho um médico. Porque para uma mulher dizer que ela vai fazer uma coisa para ela, isso é imperdoável. Isso é uma coisa, gente, não se esqueçam disso. A sociedade não perdoa uma mulher que se prioriza. A sociedade não perdoa quando o coletivo de mulheres se prioriza. Vão jogar pedra. Pedra é pouco. Tá? Seja no específico, no individual, seja no coletivo. É imperdoável. Deu para entender isso? O que você quer, o que você gosta, o que é importante, nunca é tão importante quanto outras coisas dos outros. Ponto. O único grupo que não pode se priorizar é a gente. E a gente é cobrada por isso. Vejam, até eu, como pesquisadora, eu lembro, né, há muitos anos, quando eu comecei, eu lembro que um professor virou para mim e falou, meu foco era sobretudo mulheres, hoje eu estudo masculinidade, porque eu vi assim, eu preciso dar os homens, intervir nos homens por causa das mulheres. O objetivo é esse, não é pelos homens, não, é pelas mulheres mesmo. Porque é isso, o homem que é violento, ele pode ser violento com quantas mulheres? Não é verdade? Então, é pelo um bem público. Mas eu lembro de um professor que chegou para mim e falou assim, nossa, Valéria, você só foca nas mulheres, você tem que falar dos homens. Eu falei, querida, eu não tenho que falar nada. Eu falo do que eu quiser. Se você quiser, você estuda dos homens. Aí, como é que eu sou vista? Grossa. Toda vez que uma mulher põe limite, ela é grossa. Mas ele se meter no que eu ia pesquisar é normal. Isso é misógino, gente. Voltando lá para a campanha, precisamos criminar a misoginia. A misoginia é nosso cotidiano. A gente está tão acostumada a relevar que a gente paga um preço caro. Não é à toa que doença mental de mulher é depressão e ansiedade. Agora, recentemente, eu tive que tirar um nódulo que tinha aparecido, um pólipo que tinha aparecido no meu útero, agora em janeiro. Não era nada e tal, mas quando eu fui fazer entrevista com o médico, aí ele falou, você toma algum remédio? Eu, não. Não, mas você toma algum remédio? Eu, não. Não, mas qualquer remédio, você não toma um remédio? Não. Você não toma remédio para dormir? Não. Aquele negócio começou a me incomodar. Gente, mas por que você está me perguntando? Você quer saber que eu tomo qual remédio? Me pergunte. Ele, não, porque tem 2 anos que eu não recebo uma mulher, né, na sua faixa etária que não toma remédio. As mulheres estão hipermedicalizadas. É por isso que as nossas questões não aparecem como para ontem, né? Dá para atender todo mundo, está todo mundo bem, drogado e feliz, não é verdade? Enfim. Uma coisa também importante sobre as emoções, e tem historiadores que falam isso, que é a questão da moralidade introjetada. O pudor e o rubor têm a ver com isso. Em geral, vergonha para a gente tem a ver com sexualidade e corpo. Para os homens não tem nada a ver. O cara está com aquela pança, aquele peito cabeludo, ele não está nem aí. O pinto que sai para fora do short, será que você olha, não é verdade? É outra coisa. O homem geralmente tem vergonha com a ideia de ideal laborativo. Ter trabalho. O homem desempregado é um fator de... O desemprego é um fator de risco para ele, em termos de saúde mental. Tá? Bom, sobre a segunda fala, né, foi mais um depoimento, mas assim, eu queria chamar a atenção que existe uma Bíblia feminista. Não sei se vocês conhecem. Essa Bíblia feminista, ela foi escrita... Gente, outra coisa, estou na menopausa, me dá uns brancos assim, de palavras. Né? É o fog mental. Mas, não, é sério. Eu estou estudando agora a questão do envelhecimento, principalmente a menopausa, porque se homem menstruasse ia ter menopausólogos, eu não tenho a menor dúvida, especialista em menopausa, centro de menopausologia... Só que a gente não tem especialista. A gente vai em cada médico e diz uma coisa. Eu entrevistei mulheres que diziam, nossa, estou ficando com Alzheimer. Não, gente, é o estrogênio, isso é normal. Então, a gente não sabe muita coisa. Mas, assim, existe uma Bíblia, eu acho que eu não sei se é Elizabeth Caddington, que é uma das grandes sufragistas americanas, que teve a quem a gente deve muito e que puxou aí a luta pelo direito ao voto.
e também a se eleger. Ela era muito religiosa, e ela escreveu uma Bíblia feminista que está traduzida. Me deram de presente há uns 2 anos. Então, leiam. É bom até para combater na escola, já que sempre quando a gente faz uma coisa diferente, principalmente pais, que vivem a religião de uma forma mais fundamentalista, vêm reclamar. Então, vocês têm que ter argumento. Tem que estudar lá o Sermão da Montanha. É ótimo, é sério, gente. A gente tem que falar a linguagem, tá? Não se vence de fora, se vence desde dentro, né? É quase o que Platão falava do método maêutico. Você parte da crença da pessoa para ir desconstruindo. E, por último, sobre a questão da rivalidade feminina, então, eu esqueci de falar que ela faz parte da prateleira, porque qual é a chancela de sucesso da prateleira do amor? É ser escolhida. Então, esse é um ponto importante, né? Para eu ser escolhida, se a gente se subjetiva na prateleira, a gente se subjetiva na rivalidade umas com as outras. Porque eu quero brilhar mais que todo mundo ou apagar o brilho da coleguinha. E quem lucra com a rivalidade são os homens. Isso é muito importante, gente. Homem no Brasil, ainda mais se for branco, classe média alta ou alta, a autoestima é delirante. Tá? Porque ele acredita que, principalmente, a vulnerabilização das mulheres na prateleira tem a ver com o quanto que ele é bom. Gente, eu escrevi um artigo agora. Eu não vou dar spoiler, não. Só um spoiler, porque esse artigo ficou muito massa. Eu estava tentando ter tempo para escrevê-lo desde 2016, que é sobre gordidade para mulheres e homens. Como é diferente ser gordo e gorda? Os homens que eu entrevistei gordos, eles dizem assim, Valesca, eu não sei o que acontece. Quando eu era mais jovem, assim, nunca faltou mulher, mas eu não tinha tanta... Mas agora chove mulher. Ele fala, não sei se é minha lábia. Não sei, ele liga a questões pessoais, quando são as mulheres migrando para o final da prateleira. Quando você está indo para o final, qualquer perebado que te dê bom dia é esse. Então, para os homens, quanto mais vulnerável a gente estiver no dispositivo amoroso, melhor, gente. Não estamos no mesmo barco. Tá? Para os homens, a descolonização afetiva, voltando lá para quem perguntou sobre os meninos e tal, tem perda, minha gente. Tem perda. Se eu estou acostumada a sentar nessa mesa toda para mim, agora tem gente que vai querer sentar aqui, está me roubando. Não é isso que a gente enfrenta em outras esferas no Brasil? Né? No gênero não é diferente, tá? Para a professora, você disse aí sobre adoecimento do trabalho, né? Sobretudo no magistério. E aí eu queria perguntar se o magistério é uma categoria majoritariamente feminina, então, e ela é adoecedora, a gente fica nesse ciclo de que a mulher adoece mais por conta do trabalho, ou o trabalho adoece mais a mulher, né? Considerando ser o magistério. Então, a minha dúvida é essa, e como romper esse ciclo, né? Porque eu penso que a gente pode ficar estigmatizada com isso, né? De que nós adoecemos por ser mulheres, mas será que a gente adoece por estar na profissão do magistério? Então, essa é uma pergunta. E outra, se nas suas pesquisas, se as políticas públicas elas têm considerado essa questão de gênero e raça, né? A gente tem, por exemplo, a política de qualidade de vida da Secretaria de Educação. Ela não sei se a senhora conhece, mas ela tem considerado isso, ela tende a considerar, alguma política pública considera essa questão da mulher? E também assim que o sofrimento dos profissionais da educação, isso impacta, né, o resultado da educação, a qualidade da educação. Nós, mulheres, nós somos responsabilizadas por isso? Assim, se nas suas pesquisas também identificou algo do tipo, não, vou usar uma palavra aqui, fracasso, né, da educação, mas não seria isso exatamente. Então, nós somos, enquanto mulheres professoras, somos responsabilizadas por essa defasagem no ensino? E, como eu sou professora de educação física, eu queria saber se há uma diferenciação entre as disciplinas. Por exemplo, a educação física, majoritariamente, são homens. Então, assim, existe um perfil de adoecimento. Professores de educação física, por serem homens e não terem uma sobrecarga, né, de trabalho fora da escola, fora do seu trabalho, se tem isso também. Boa tarde, sou Vilmara, sou professora da rede e fui há alguns anos dirigente aqui desse sindicato.
E a minha fala é no sentido assim, quando a gente é dirigente de um sindicato como o nosso, a gente resolve muito conflito, né, Elbia, né, Mônica? Muito conflito em escola, e os conflitos são centrados, na maioria das vezes, em questões assim muito... muito... Como é que eu vou classificar aqui, né? E até porque está sendo filmado, né? E eu, como ex-dirigente, assim, coisas muito... não sei se eu posso falar que são banais. Né? E, assim, básicas. Então, assim, já tive situação da professora falar, olha, que a diretora olhou para a minha bolsa e falou mal da minha bolsa. Entendeu? Enquanto que eu podia estar fazendo uma luta aqui no Congresso, eu estava tentando resolver esse conflito, sabe? Esse nível de conflito, e sério, assim, e a professora quase chorando, muito emocionada, muito magoada. Então, assim, a gente resolve ou tenta resolver muitos conflitos dessa natureza, envolvendo as nossas professoras e orientadoras. E quando, na verdade, eu tinha vontade de chegar e falar assim, cara, por que tu não falou para ela? O problema é seu se você acha minha bolsa feia. Vai para a merda. Entendeu? Minha bolsa é bonita, eu estou usando ela e acabou. Ou por que outros conflitos que vinham à tona e que a gente era convocado para ir na escola resolver e que eram conflitos dessa natureza? Que a minha vontade era de chegar e falar assim, vem cá, mas por que você chamou o sindicato para isso? Por que você não abre a boca e fala para a diretora? Ou o contrário, porque também tinham situações, no meu ponto de vista, absurdas por parte das diretoras para com as colegas professoras. Quando os conflitos eram envolvendo os colegas, aí sim, aí eu conseguia entender a natureza e toda essa perspectiva. Eu sou professora de história, né? Então eu consigo entender toda essa dificuldade. Agora, quando é entre mulheres, eu fico assim muito surpresa. Ainda fico surpresa com essa falta de capacidade, de habilidade que nós, mulheres, no nosso serviço, no nosso trabalho, aqui a gente está falando, né, do trabalho de escola, temos para resolver esses conflitos e mediar esses conflitos por nós mesmas. Né? Eu falando com a minha chefia, ou com a minha colega coordenadora, ou com a minha colega supervisora, e assim vai. Então, esse é um comentário aí que eu queria colocar e queria trazer, e estou achando assim, tudo muito maravilhoso. Só de você ter falado da história da língua liquidificador e da louça, para mim, já valeu muito a pena. Já vou colocar ali no WhatsApp. Vamos discutir a relação hoje à noite. Todas as vezes que a gente tem alguma atividade aqui no Simpro, eu discuto isso, porque ainda é tabu. Pode não parecer, mas ainda é tabu na escola e no sindicalismo. São as mulheres e os homens que não têm a heteronormatividade como orientação sexual. Então, eu sou uma mulher lésbica, sou casada há 21 anos, 22, na verdade, olha, já estou até perdendo as contas. Vou apanhar quando eu chegar em casa. Sou casada há 22 anos e nós temos uma filha. Então, assim, as pessoas têm o hábito de perguntar assim, como é para sua filha ter duas mães? Duas mães registradas no cartório, tudo bonitinho. Uma sortuda, né? Então, eu falo assim, não, para ela sempre foi tudo muito natural. Né? Mas sei que agora ela está entrando na adolescência e sei que, em algum momento, ela vai ter que enfrentar também isto nas relações dela com as outras pessoas, nas relações afetivas e nas relações sociais que ela vai estabelecer no dia a dia. Mas isso ainda é um grande tabu na sociedade, os processos de adoção das crianças, né, por pessoas, por casais homoafetivos. Né? E ainda é muito... E, no meu ponto de vista, isso ainda é muito tabu, porque é muito tabu entre nós. Né? Eu preciso, na maioria das vezes, ficar aqui me autoafirmando para que os meus colegas, as minhas colegas, compreendam que isso é uma característica da minha vida, da minha existência, da qual eu não tenho, com a qual eu não tenho nenhum problema, mas eu tenho que lutar diariamente para romper as relações e garantir que esta minha especificidade da minha existência
não interfira e não seja empecilho para que eu possa viver as outras dimensões da minha vida. Então, assim, de verdade, eu não sei, não li ainda os livros, mas nas suas pesquisas, né, como que isso entra, como que isso é abordado, que a gente possa ir ampliando no universo, né? E na nossa categoria, até por essa coisa da identificação do maternal, é que a nossa categoria, eu sempre falo, se tem um ambiente misógino e se tem um ambiente homofóbico, é a sala dos professores. Pensa num lugar difícil de você conversar qualquer assunto que ultrapasse a heteronormatividade, né? E assim, como que a gente vai fazer para quebrar o espaço heteronormativo e homofóbico das salas dos professores? Porque a gente vem para aqui, a maioria dos colegas que vem para aqui são pessoas que querem discutir a temática. Mas a gente tem lá 680 escolas, mais de 30 mil profissionais, que muitas vezes, que na maioria dos casos, não estão dispostos a fazer esse debate. Sobre a pergunta da Franscheline, tem várias coisas que eu não vou poder responder, talvez a Luciana possa responder, o sindicato. Mas eu fiquei me perguntando, assim, será que é o magistério que adoece ou as condições de trabalho do magistério? Eu não acho que o magistério em si adoeça, nenhuma profissão em si adoeça. Eu acho que as condições de adoecimento do magistério é que são historicamente construídas e que têm a ver com a feminização. Tá? Então, acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer. Né? Assim, será que, se fosse majoritariamente masculina a profissão, estaria nessa condição? Eu acho que não. Sobre a questão de gênero e raça, sim, esse é um atravessamento praticamente em todas as pesquisas do meu grupo. Né? Então, leiam, agora, essa semana, tem mais ou menos uma semana que saiu o artigo que a gente fez sobre a diversidade das mulheres na prateleira do amor. Então, a gente entrevistou mulheres brancas e negras, gordas e magras, velhas e jovens, com deficiência, sem deficiência. Assim, varia, e o que elas sofriam na prateleira. Mulheres heterossexuais. Já vou para mulheres lésbicas. Tá? Por quê? Porque o tipo de opressão interseccional vai ter especificidades, mas estão na prateleira. Quanto pior o lugar na prateleira, maior o preterimento. Mas, provavelmente, as vivências são desse estilo. O cara namora, assim, né, gosta de transar, ou diz, não estou preparado, é só um sexo casual. Mas aí ele fica com uma mulher jovem, com uma mulher magra, com uma mulher branca. Ou diz que não quer namorar, mas aí fica com a sua prima e namora. Então, leiam, porque as falas... E, assim, a gente vai ter coisas específicas. Mulheres com deficiência, elas são infantilizadas. Nossa, não vamos falar disso aqui, não. Por exemplo, tinha uma moça cadeirante. Vamos falar isso aqui, não, que a fulaninha está vindo. Gente, ela tem 20 anos. Não pode falar de sexo? Então, assim, é como se ela nunca fosse mulher. Ela é sempre uma criança. Eu acho que é importante a gente pesquisar com essas interseccionalidades para construir políticas públicas eficazes. Você falou da raiva, né? E aí o Malcolm X tem uma citação dele, que ele fala: normalmente, quando as pessoas estão tristes, elas não fazem nada, apenas choram a respeito de sua condição. Mas, quando ficam com raiva, elas provocam mudanças. Tá? Aqui tem cada frase melhor que a outra, hein, gente? Cláudia. Então, eu sou Cláudia. Tive a felicidade de estudar com a Valesca Zanello na UNB. Ela já era fora da curva na graduação, do tipo assim, a gente fazia a prova, ao invés de perguntar para o professor a resposta, a gente ia na Valesca. Valesca, o que você respondeu? Então, ela já era assim. E a gente, cadê a Gabi? Teve a felicidade de fazer a prototipagem desse jogo na nossa escola, que é o Centro de Ensino Médio Setor Oeste. Então, para quem quiser, a gente está à disposição, a gente pode, até a escola de vocês, implementar esse jogo. Dos 8 alunos que participaram da inscrição na prototipagem, apenas um era do sexo masculino. E esse um falou que esse jogo não era para as mulheres, era para os homens. Também fizemos com 8 educadores, compreendendo que, numa escola, todos nós somos educadores. O vigilante,
o da assistência e professores. Então, os professores falaram, nossa, eu aprendi muito, porque eu não sabia nem como conversar com os alunos sobre isso. E as cartas dão um debate imenso. Sou professor da educação infantil de dia e, à noite, eu sou professor de EJA. Né? Então, esse assunto, na sala de aula, eu tenho que lidar de duas formas muito diferentes. Né? Por exemplo, a gente vê muito na sala de aula os meninos. Ah, menino não chora. Homem não chora. Homem não pode demonstrar emoção. Isso a gente vê lá na sala de aula. E nesses últimos 4 anos que a gente viu essa discussão de forma errada, então você tem que lidar com isso. E na sala de aula, não, homem chora, homem fala, é macio, homem é educado, tem que ser. Não, professor. Falei, então as crianças hoje foram muito bombardeadas com informações muito erradas, de muita violência. E eu fui um garoto que fui bombardeado, a ideia, sabe assim, homem não chora, homem tem que ser valente, homem tem que suportar dor, né? E foram poucas as professoras, né? Eu tive, se a gente contar na minha vida, né, eu tive muitas mulheres, 4 professoras na educação infantil, 6 professoras de 5ª a 8ª série, e mais 4 professoras no 2º grau. E nenhuma delas falou comigo para me ser sensível. Eu tive que aprender isso. Aqui se falou muito de família. 3 minutos, companheiro. Estou concluindo. A gente falou muito de família. Se fosse pelo histórico da família, eu era pior do que Lampião. Porque eu vivenciei muita violência. Então, a educação na escola, como é que a gente vai lidar com isso, com a nova geração, que os meninos estão bombardeados para a violência? Nilo, olha só, é super importante, eu concordo com você. E acho que também é muito importante, faz falta também ter figuras masculinas, com uma outra forma de falar de emoção, porque isso é exemplo para a criança. Então, assim, use o seu lugar, porque o lugar de fala, gente, altera o lugar de escuta. Então, ter mais professores homens é muito importante, porque é essa diversidade. A gente não aprende só no que se tem a intenção de passar. A gente se aprende diversificando formas de ser homem e mulher. Lembrem-se disso, isso é muito importante. Né? E aí, só uma coisa que eu queria comentar sobre o assédio sexual, que é uma coisa que a gente precisa discutir. Eu tenho trabalhado nisso, né, sobretudo nas universidades. Convido vocês a lerem um artigo que eu publiquei num livro que eu organizei com a professora Tânia Mara sobre violências de gênero na universidade, e o meu artigo é sobre assédio sexual de professores homens em relação a meninas, mulheres. Por que é tão comum isso? E é muito raro a gente ver uma professora assediando ou uma professora namorando aluno. Isso tem a ver com gendramento do que a Freud fala da transferência, dito de uma forma muito sucinta. Para acontecer a aprendizagem, tem que ter transferência. Transferência é um fenômeno humano onde o seu inconsciente coloca o outro num lugar especial. Então, por exemplo, sai lá na televisão, a professora Valesca, formada em Harvard, vai falar hoje, eu vou lá assistir. Aí vocês, gente, eu amei o que a professora falou. Amanhã sai no Jornal Nacional, professora Valesca, mentira, roubou o diploma, inventou não sei o que. Fala, nossa, bem que eu vi, não gostei. O que mudou? A sua transferência. A gente só aprende de alguém a quem o nosso inconsciente dá esse lugar. Isso é muito importante. Por isso que a relação com o professor é importante, por isso que é importante saber o lugar que a gente ocupa. Uma palavra, uma crítica sua não é de qualquer pessoa, é de uma pessoa que está sendo num lugar muito especial. No caso do gendramento, a gente tem aí a atuação dos homens na hipervirilidade sexual, porque é triste falar isso, mas eu já vi muitos professores perebados que, através da profissão de professor, lucra com a transferência. Então, aumenta o acesso à prateleira. Porque, claro, a menina está lá encantada, mas não é pelo professor, é pelo lugar onde o professor é colocado. Isso é importante. Se um professor ou uma professora não entende a transferência como transferência e tem ética, ele vai usar a transferência como lenha para sua fogueira narcísica. Nossa, eu sou maravilhosa mesmo, gente. Olha, ele se apaixonou por mim, ele não sabe nem quem eu sou, gente. No caso das meninas, tem um atravessamento do dispositivo amoroso. Então, nas entrevistas, elas diziam assim, quando o professor fazia um elogio, eu imaginava, gente, esse homem, que é um Deus, que é uma coisa tão especial. Tipo, tá me elogiando, é o upgrade. Lembra do Cauã? Se me mandasse flores?
É o upgrade na bolsa. Nossa, eu devo ser muito especial. Se a nossa autoestima é terceirizada, nos vulnerabiliza e empodera muitos homens. Deu para entender isso? Temos que trabalhar a ética na educação com os homens. Muito importante. Para ontem. É uma relação desigual. O Movimento de Mulheres do Distrito Federal em torno se organiza no 8 de março, onde que a gente vai discutir vivas, mulheres do DF em torno por democracia e pelo bem viver contra a fome, o racismo e o machismo, sem anistia para fascista. Estão todos, todas e todos convidados para estar lá, junto com as mulheres do Distrito Federal em torno, para a gente fazer esse grande ato desse 8 de março unificado. Gente, aqui a gente quer muito agradecer a presença de todas e todos. Aí, na saída, a gente deixou um lanchinho para vocês, tá? Fique à vontade. Muito obrigada. Esse é para quem? Olha, tá com... Tem mais um recado? Leia também, viu? E passe aí para outras mulheres. Faça assim lá. Sem dúvida. Por outras mulheres, para quem está vindo, né? Local. Gente, eu tenho tanta esperança nessa nova geração dos filhos. Mais uma vez, sucesso e qualquer coisa, vamos juntos. E estamos juntas, né? E antes disso, a gente precisa... Quando você voltar pro pós-doc, valeu. Ah, tá. Uma lembrancinha, um agradecimento pelo nosso estado para você. Obrigada. Disponibilidade do seu tempo para vir conversar conosco. O Brasil foi super legal.